Vamos lá, é hora de falar do Vascão da Gama, Breno Monsef. Segunda-feira é início de semana, pra quem tá de folga do comércio tá de boa, né? Mas o Vasco não folga hoje não e também não folgou ontem não. Ontem teve treino físico. Então ontem os jogadores não folgaram no fim de semana. Hoje, mais um dia de atividades. Até porque na quarta-feira o adversário é o Fortaleza. Duelo com o time da parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. O Vasco com condições de sair do Z4, tá? Até importante a gente falar isso. Bahia e Santos estão à frente, mas também tem Cruzeiro e Corinthians, com condições do Vasco ultrapassar. Se o Bahia ou o Santos tropeçarem, basta o empate, o Vasco vencendo sai. Um dos dois basta. Ou até Cruzeiro e Corinthians perdendo. Se Cruzeiro e Corinthians ou um ou outro perderem e o Vasco vencer, o Vasco também tem condições de sair do Z4. Enfim, sobre o elenco, Rossi volta, o atacante Rossi, que vinha sendo titular com o Ramon Dias, se machucou uma lesão muscular, mas o Rossi está de volta. Na lateral direita, ou na zaga, o Robson Bambu também está integrado ao elenco. O Robson Bambu, que é zagueiro, obviamente, foi utilizado pelo Barbieri, pelo Ramon Dias, chegou a ser utilizado muito na lateral direita, mas teve uma lesão, também se afastou, tá de volta ao elenco do Ramon Dias. Outro que tá de volta, Gabriel Dias, lateral direito. Gabriel Dias de volta, ficou um ano fora, voltou, teve uma lesão muscular. Gabriel Dias sendo mais uma opção para lateral direita. A lateral direita que é um problema, a gente sempre lembra. Pumita e Paulo Henrique são as opções, mas nenhum nem outro acabam interessando aí muito ao técnico Ramon Dias. Outros já jogaram, o próprio Bambu, como eu falei, Orediano já foi lateral direito e até o Figueiredo. O Azevedo gosta, o Figueiredo que tá com a seleção sub-23 que tá jogando PAN, mas o Figueiredo ele já foi jogar na lateral direita em alguns momentos pelo Vasco. Enfim, uma ausência que segue fora é o zagueiro Manuel Capasso. O Manuel Capasso segue se recuperando, a tendência é que ele volte apenas na próxima semana. Então são esses os nomes de volta, Rossi, Bambu e Gabriel Dias, sendo mais uma opção para lateral direita. O Vasco que se prepara para pegar o Fortaleza na próxima quarta, meu parceiro Bruno Azevedo. Tá certo, e se prepara, né, de uma maneira meio tensa, porque apesar da melhora no futebol do Vasco, o Vasco passou essa data FIFA, né, ou vem passando, porque ela só termina amanhã, na zona de rebaixamento, ali liderando, né, os 4 últimos. E isso realmente vem incomodando há muito tempo, né, Gabriel? Eu acho que a preocupação, ela surgiu principalmente dos 2 últimos resultados, porque quando o Vasco dá uma arrancada com o Ramon Dias, a expectativa era que o Vasco conseguisse se manter nessa leva de bons resultados. E o torcedor nem sempre controla a expectativa, né? Já tinha torcedor falando em buscar pré-Libertadores. E aí, quando vem uma derrota como foi pro Santos, da forma que foi, por goleada, e um empate dentro de casa contra um São Paulo, que a gente tem falado aqui, né? É um time que tá basicamente de férias. Fica realmente uma sensação de tensão no ar. Some a esses 2 jogos uma vitória sem convencer contra o América Mineiro. Da forma que foi, Exato. Um golzinho achado já no final, um primeiro tempo de sofrimento. O Vasco acabou sendo salvo ali por uma expulsão do jogador adversário, Maidana. Então a sequência atual, ela é ruim. E o torcedor acaba olhando para esse desempenho e ficando preocupado. Eu tô um pouco mais tranquilo, eu acho que é isso. A disputa para sair do rebaixamento, ela não indicaria facilidade. Eu acho até que o Vasco ainda tem margem para escapar com um pouquinho mais de serenidade, para não passar aperto até a última rodada, mas se passar aperto também paciência. O primeiro turno foi muito ruim. Não dá para imaginar que esse time agora vai conseguir mudar o Vasco da água pro vinho. Por exemplo, no ataque, o Rossi fica como desfalque. O Vasco já teve uma queda grande de rendimento no setor ofensivo. O Pai ainda não conseguiu embalar a maior sequência com a camisa do Vasco. Mas o importante, no fim das contas, Azevedo, é olhar para a zona de rebaixamento e ver que o Vasco tá ali, ó, a 1 ponto do Bahia, que é o primeiro time fora, a 3 pontos do Santos, a 4 pontos de Cruzeiro e Corinthians. Cruzeiro, por exemplo, que vem numa queda de rendimento, vem perdendo em termos de resultados desde a época do Pepe, e agora com o Zé Ricardo parece não ter conseguido se reerguer da melhor forma. O Vasco está no bolo. Antes eu olhava pra tabela, dava era o meio Vasco que a 8 desespero, né, pontos cara? de sair. E aí ficava aquela sensação de que o rebaixamento era uma questão de tempo. A tabela era desastrosa e o desempenho era ruim. Agora o desempenho melhorou. Teve uma oscilação, caiu um pouquinho nos últimos jogos, sim. O Ramon Dias também não é um santo milagreiro. Ele consegue dar padrão e o Vasco vai ter que dar uma resposta a cada rodada. Tô muito confiante ainda. Claro, vencer o Fortaleza em casa é essencial, mas estamos falando também do líder do retorno. Um time que vive um grande momento. Então vai ser um jogo pra lá de complicado. Olha aqui, o Vaz Malucos está dizendo o seguinte: Fortaleza está de férias até a final da Sul-Americana. É por aí, não? Não tá, não. Fortaleza é o líder do retorno. Se teve um time que soube conciliar
2 competições, e esse time foi o Fortaleza. Porque foi avançando na Sul-Americana e deu uma arrancada impressionante nesse segundo turno, com grandes resultados, com grandes vitórias. O Fortaleza poupou jogadores, Azevedo, por exemplo, num jogo contra o Grêmio, que antecedia a semifinal da Sul-Americana, e ganhou do Grêmio. Então você vê que é um time que mesmo quando poupa, consegue bons resultados. Então não é bem por aí não. O São Paulo tá de férias. São Paulo já não tem mais o que fazer nessa temporada. O Fortaleza precisa se manter em bom nível, em bom ritmo até a final da Sul-Americana, promete ser um adversário bem complicado. Quando o Fábio diz aqui que tá de férias, ele talvez esteja apostando num time misto ou reserva. Não. Você acredita nisso? Não acredito, porque esse ainda não é o jogo que antecede a final da Sul-Americana. Eu acredito que o Vojvoda vai manter o mesmo planejamento da semifinal. Ele jogou com o time titular. Quando chegou no último jogo, antes da semifinal, aí ele poupou, que foi esse jogo contra o Grêmio, que o Fortaleza ainda assim venceu. Então, contra o Vasco, me desculpa, vindo de uma data FIFA, vamos lá, Azevedo. Fortaleza tá focado na final do Sul-Americano, o Fluminense tá focado na final da Libertadores, mas não dá pra não jogar nada até lá. É preciso se manter em bom ritmo, e o Fortaleza vai utilizar esse jogo contra o Vasco pra manter o ritmo dos seus titulares. Vamos lá, o técnico Ramon Dias completou 12 jogos no Vasco com 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, 50% de aproveitamento. O Vasco chegou a sair do Z4, mas voltou. Só que tá a um ponto de sair. Se vencer o Fortaleza na quarta, precisa secar um dos 4 que estão à frente. Bahia ou Santos, um dos 2 precisa empatar. Cruzeiro ou Corinthians precisam perder. Um desses 4 tropeçando, o Vasco vencendo, sai da zona do rebaixamento. Essa semana, a gente tem esse retorno do Vasco, vai ter casa cheia na quarta, mas a gente acaba ressaltando a confiança que voltou pro elenco do Vasco. Com o Barbieri, a gente falava isso, o time não tinha sangue, não jogava bem, não emplacava, mas com o Ramon Dias isso voltou. E a gente sente isso também dos jogadores quando falam sobre isso. Quem, por exemplo, comenta é o zagueiro Maicon, o The God of Zaga, que também chegou desacreditado, tá? Foi pauta de debate aqui na Transamérica. E ele fala sobre a confiança que tá de volta ao elenco Cruz Maltino. Então tá aí o Maicon, só pra gente pontuar isso que ele falou sobre pontuação no retorno, o Vasco é o 6º no retorno. Perde pro Fortaleza com 16, Bragantino 14, Galo 13, Santos e Flamengo 12. E o Vasco tem 11. Último detalhe, Medel segue afastado do time porque tá com a seleção. Amanhã tem um duelo interessante. Soteldo versus Medel. E aí a gente lembra, é claro, de Vasco e Santos lá na Vila Belmiro. Venezuela e Chile se enfrentam amanhã. Soteldo versus Medel. Que duelo que a gente vai ter amanhã. O Medel que não deve estar apto na quarta-feira para enfrentar o Fortaleza, voltando apenas no fim de semana. Essas as informações do Vascão, meu parceiro Bruno Cantarelli.